Embaixada na Finlândia recebe um pó estranho, vamos falar assim, depois da entrada do país na OTAN, inclusive o primeiro exercício OTAN-Finlândia já aconteceu. Coreia do Norte anuncia o Hwasong-18, que é um míssil interbalístico que tem um combustível sólido, uma revolução para a Coreia do Norte. Para vocês terem uma noção, enquanto a China aprimorou essa tecnologia em 18 anos, a Índia em 13, a Coreia do Norte em 6 anos, os americanos desconfiam que não é muito verdadeiro isso, mas os testes aconteceram. E claro, a viagem Brasil e China. A gente vai comentar aqui, né, quais foram os principais pontos dos 15 acordos que foram gerados. Eu diria que é para vocês no setor de indústria, no setor de pecuária, no setor de comunicação, com TV estatal chinesa e o setor de satélites bem desenvolvido. O Brasil não finalizou a Rota da Seda, o Brasil não fechou um acordo militar e, claro, os americanos colocaram: os brasileiros, eles querem desdolarizar a economia? Boa sorte para eles. E o Lula falou que nenhum país vai impedir uma aproximação maior entre Brasil e China. A situação está tensa entre Brasil e Estados Unidos. E para finalizar, falar um pouquinho sobre o atentado, infelizmente, que aconteceu contra o Fumio Kishida, atual primeiro-ministro japonês. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, hein, @prof_Ricardo Marcílio, me segue lá. E caso você queira também contribuir financeiramente aqui pro canal, para me ajudar, né, pessoal? Aqui é meu trabalho, claro, né? Seja membro, isso ajuda bastante, ou faça uma contribuição também via chave Pix. Caso você queira o curso mais completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades da internet brasileira, pelo preço mais competitivo, pessoal, menos de 70 centavos por dia, você vai ter acesso até fevereiro de 2024. Pô, você tem ali, galera, aulas mensais, né, resumos mensais dos principais acontecimentos, tanto do Brasil quanto do mundo. Temas específicos, como a questão de Taiwan, como a questão das Coreias, questão da Nicarágua, questão da reforma judicial em Israel, tudo que você possa imaginar, completinho ali na plataforma. Tamo junto, pessoal? Bem baratinho, link na descrição, vocês não vão se arrepender. Beleza? Então, bora lá pro vídeo, ó. Seguinte. Com a primeira notícia, bem rapidinho, né, pra ser sincero, a questão da embaixada na Finlândia. A embaixada finlandesa recebeu, galera, uma carta que continha um pó estranho, muito possivelmente algum tipo de agente químico ou biológico. E isso aconteceu após a entrada da Finlândia na OTAN. Lembrando que a entrada da Finlândia na OTAN representa a duplicação da fronteira da Rússia com a própria OTAN, né, era mais ou menos 1.300 quilômetros. Agora são quase 2.600 quilômetros. E é claro que os russos viram com maus olhos, essa entrada. Tanto que a Finlândia já realizou os seus primeiros exercícios ali conjuntos com a própria OTAN. E claro que a intensificação, né, a aproximação, ela tende a ficar cada vez maior. A Maria Zakharova, que é a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, já se pronunciou, tá? Recebeu o comunicado da Finlândia, anunciando que vai averiguar o que aconteceu exatamente. Será que foi algum agente russo? Lembrando que a Rússia é bem conhecida por conta, né? Vídeo aí, caso do Navalny e outros casos estranhos de pessoas que caíram das janelas, receberam produtos ali, né? Não muito bem identificados. Será que foi a Rússia? Claro que pode ser também, né? Algum tipo de ataque de bandeira falsa para culpar os russos. Tudo é possível na geopolítica. Outro ponto, galera, que chamou a atenção, eu destaquei com vocês, né, que o míssil que foi disparado no mar japonês, na verdade não caiu no mar japonês, mas como ia cair próximo de Hokkaido, a ilha mais ao norte do Japão, o Japão, ele lançou um sistema de alerta, várias pessoas ficaram reclusas, né, nos seus abrigos e tal, no final acabou nem caindo exatamente no mar japonês. Mas foi um míssil diferente dos demais, é o Hwasong-18, que é um míssil de combustível sólido. Na prática, o combustível sólido ele tem uma potência menor do que o combustível líquido, mas ele facilita bastante a prática, né, o disparo. Por quê? Combustível líquido tem algum problema, primeiro, de perecível, né, ele acaba, depende da armazenagem e tal, ele pode acabar até estragando, né, entre aspas, ficando não útil. O combustível sólido é muito mais fácil de armazenar, e o combustível sólido, ele tem uma inflamação muito mais rápida. Então, ele é menos potente em longo prazo, mas ele é muito mais potente em curto prazo. Então, é muito mais fácil, precisamos fazer alguma coisa. Pô, já tá com míssil, é muito mais fácil se tem um míssil de combustível sólido do que o líquido. E aparentemente a Coreia do Norte, ela tá realizando seus primeiros testes com esse novo armamento, tá? Que inclusive o Kim Jong-un falou. Para fazer o lançamento, né, foi ele e uma série de membros da sua família, inclusive a sua filha, que está sendo colocada como a sua possível sucessora. E ele falou que é um míssil que vai colocar medo nos seus inimigos. Quando ele fala inimigos, penso eu, tá? Que ele está se referindo à Coreia do Sul,
ao Japão e, claro, aos Estados Unidos. Porque a Coreia do Norte hoje já tem mísseis que são capazes de pegar em pontos dos Estados Unidos. E não necessariamente no território americano que a gente conhece de fato, mas algumas ilhas, algumas bases militares americanas que estão espalhadas pelo Pacífico. Lembrando que os americanos têm muitas bases. A Guam, por exemplo, né? Uma base americana ali na região do Pacífico. Então, essa capacidade que os norte-coreanos têm, segundo o Kim Jong-un, vai causar um horror extremo e preocupar os seus principais inimigos. Os Estados Unidos, nos documentos que foram vazados oficiais do Pentágono, né, inclusive do Jack Teixeira, depois acabei descobrindo, eu não, né, a mídia descobriu, claro, que ele é descendente de portugueses, então por isso esse nome meio estranho para um americano, né, Jack Teixeira, parece que é um cara brasileiro, né, ele é descendente de português da região dos Açores, e ele foi o responsável ali pelos vazamentos, pelo menos são as suspeitas iniciais. Nos documentos estava escrito que os Estados Unidos desconfia do real poder da Coreia do Norte. Alega que a Coreia do Norte faz muito barulho, mas que de fato o seu poder bélico é baixo. Se for comparar, que nem eu falei na introdução, né? Que a Coreia do Norte saiu do 17 para o 18 de combustível sólido em questão de 6 anos, enquanto os chineses demoraram 19 e os indianos 13. Cara, convenhamos que, né, China e Índia são uma baita referência tecnológica. A Coreia do Norte, por mais que invista bastante no setor militar, 6 anos é pouca coisa. Será que de fato é bastante poderoso assim? Deixa aí nos comentários. Claro que pode ser também, né, propaganda para meio que falar mal aí da Coreia do Norte. Brasil e China finalmente finalizaram a sua reunião, né? Depois de ter adiado a viagem no começo, pela doença do Lula, e depois finalmente foi e tal. E, inclusive, depois da viagem já está indo em direção aos Emirados Árabes Unidos. Aliás, já está reunido, né? Os Emirados Árabes, que vai sediar a COP28. E lembrando que é um país que, por mais que tenha bastante petróleo e tal, e seja uma referência na região de turismo, ele prometeu, é o primeiro país da região do Oriente Médio que prometeu atingir a neutralidade em carbono até 2050. Brasil e Emirados Árabes têm uma relação forte, é fato, e aí, independente de governo, tá? Por exemplo, o Bolsonaro, ele fez a visita também aos Emirados Árabes, assim como o Lula também está fazendo agora, né? E em relação de 2022, em relação a 2021, a gente teve um aumento de 74% das relações econômicas, com uma balança de 5,7 bilhões de dólares e, inclusive, 739 milhões de dólares em superávit do Brasil. O que vai ser assinado desse acordo, galera, a gente não sabe, mas lembrando, como os Emirados Árabes vão sediar a COP28 e o Brasil falou muito com os chineses acerca dessa pauta ambiental, mudança de matriz e tal, pode ser que, além de alguns acordos comerciais, também esteja a questão da pauta ambiental. Bom, dos tratados que foram assinados com os chineses, olha que interessante, né? Eu falei, porque a mídia também estava repercutindo, que seriam 20 acordos assinados. Na prática foram 15. Será que teve alguns perdidos aí no meio do caminho? Vamos dar uma analisada, tá? E, aliás, eu até especulo, galera, de novo, não é informação, é especulação que eu tô aqui debatendo com vocês, tá? Quais foram os acordos tirados da pauta. Mas vamos lá, dos acordos que foram assinados, eu diria que assim, primeiro, tá muito ligado à pauta climática, ambiental. Os dois países prometeram reduzir o seu desmatamento, prometeram reduzir as suas emissões de gás carbônico para a atmosfera, tá? Só que eles também tiveram uma questão muito ligada inclusive no pronunciamento oficial, né, dos dois, a questão da responsabilidade histórica. Em que sentido, professor? Colocando que países desenvolvidos, como Estados Unidos, os países hoje da União Europeia, são países que, por mais que hoje, de maneira absoluta, até poluam menos, por exemplo, que Brasil, que China, eles têm no passado, vide que eles poluem desde a primeira Revolução Industrial, uma responsabilidade maior, e por serem países desenvolvidos, o orçamento que seria destinado para a preservação ambiental compromete menos a economia deles. Inclusive falando que em reuniões passadas, eles prometeram repassar 100 bilhões de dólares, tá, anuais para projetos ali de defesa ambiental, melhoria da matriz energética, e esse valor não está sendo alcançado. Então eles falam que eles vão investir, mas vão cobrar principalmente dos países desenvolvidos. E aí olha que interessante, né? Se a gente analisa, galera, os dados, Brasil e China estão nos países que mais poluíram a atmosfera desde 1850. Lembrando que essa poluição não está ligada somente a dióxido de carbono, ligado à poluição, né, combustível fóssil, essas coisas, mas também ligado a desmatamento, tá? O Brasil está em quarto lugar, a China está em segundo. Mas talvez seja uma análise um pouco injusta que eu esteja fazendo. Porque, claro, né, sei lá, é muito mais fácil o Brasil poluir do que a Bélgica poluir, em números absolutos. A Bélgica é isso aqui, né, desse tamanho. O Brasil é gigantesco. O Brasil tem 220 milhões de pessoas. Enquanto você pega alguns países europeus que poluíram muito mais per capita,
por pessoa, mas em números absolutos a poluição fica menor, né? Então penso eu que o mais justo seria uma poluição per capita, ou seja, o quanto que cada um poluiu de acordo com o tamanho da sua população e, claro, com o tamanho da sua economia. Outros pontos sensíveis que foram assinados estão ligados a declarações da guerra da Ucrânia. Brasil e China anunciaram, pessoal, o Brasil, na verdade, né, que ele concorda com as propostas feitas pela China, que nem eu analisei com vocês já. As propostas chinesas, elas são de fato bonitinhas, né, mas eu acho que elas faltam um pouco de contundência. Por exemplo, respeitar os princípios da ONU de soberania territorial. Legal. Qual território? Os territórios que foram invadidos pela Rússia são territórios da Rússia? A Rússia considera que sim. E aí ela devolver os territórios, já que ela fez o plebiscito e tal, seria uma coisa que violaria a Carta da ONU. Enquanto a Ucrânia, por motivos óbvios, considera que os territórios foram invadidos e deveriam ser devolvidos para a Ucrânia. E aí, o que seria o respeito à Carta da ONU? Fala sobre a paz, sobre o fim das ameaças nucleares, né? Os pontos ali pela paz da China. Mas acho que é pouco contundente, tá? Outra coisa que chamou a atenção foi ligado a Taiwan. O Brasil colocou, aliás, como Estado, de novo, né? Não como governo, mas como Estado, que considera que Taiwan é uma parte que pertence à China. E óbvio que nesse momento de grande conflito, exercícios militares, presidente de Taiwan visitando Kevin McCarthy, que é o presidente da Câmara, isso é também, né, uma certa... Não vai de acordo, vamos colocar assim, com os preceitos americanos. Mas anunciaram ali uma tentativa de fazer um grupo pela paz novamente, em favor ali da resolução da paz Rússia e Ucrânia. Inclusive, o Lula falou que está na hora já de Estados Unidos e Europa começarem a falar em paz. Outro ponto está ligado à exportação de carne. Lembrando, pessoal, que o Brasil é um grande exportador de carne, porém, por casos ali de vaca louca que a gente teve no Pará, a China acabou embargando um pouco as nossas exportações, assim como os russos. Já teve o fim desse embargo, porque aparentemente era um caso de vaca louca, mas não de contaminação, né? São tipos diferentes aí. Mas a China exigiu que os nossos frigoríficos adotassem algumas medidas básicas para continuar importando a nossa carne. Outro ponto está ligado à cooperação espacial e à criação do satélite Ciber 6 até 2027. Claro, pessoal, tudo isso, de novo, né? Se a gente pega todos os acordos, aparentemente, segundo as estimativas, está na casa de investimentos em torno de 50 bilhões de dólares. Se realmente vai ser isso ou não, pessoal, aí né, porque é muito amplo, né? Prometemos cooperar com a indústria, com o comércio e tal. Cara, pouca coisa é concreta, assim, né? Vamos fazer isso. É muito mais no mundo abstrato. Mas, tendo em vista a visita que o Lula fez à Huawei e a questão que dessa parceria... Desculpa, galera. Tô um pouco, pode perceber, né? Tô um pouco resfriado aqui, desculpa. E a parceria, a visita que ele fez à Huawei, o poder de comunicação e tal, cara, é fato que, por exemplo, um dos outros acordos é a questão dos chips, microchips e semicondutores. Com o Brasil anunciando que até vai receber uma fábrica chinesa ou vai aumentar o intercâmbio entre os dois. A Huawei, que é a liderança no 5G e possivelmente no CG, também fez relações fortes com o governo brasileiro. Outro ponto está ligado a uma cooperação televisiva entre Brasil e China. Foi assinado um acordo de troca ali de informações entre a mídia estatal chinesa, né? A gente coloca aí a CMG, perdão, tá? Que inclusive com a agência Xinhua fazendo um acordo com a empresa Brasil de Comunicação de intercâmbio aí. Não sabe exatamente como vai ser. Vai abrir uma TV estatal chinesa no Brasil? A China vai começar a repassar informações para alguns canais de mídia brasileiro? A gente não sabe exatamente como vai funcionar, tá? Porque não foi deixado claro isso. E aí muita gente começou a criticar por quê? Porque a China tem um modelo de governo completamente diferente da democracia liberal ocidental que é conhecida do Brasil, né? Professor, será que existe risco de doutrinação, etc? E aí eu deixo bem claro para vocês, tá? Minha opinião não quer dizer que eu tô certo. Toda mídia é parcial. O que eu faço aqui, claro que eu tento, informar vocês, tentar mostrar os dois lados, mas eu sou carregado de valores, sentimentos, emoções, questões políticas envolvidas. Então, mesmo que eu tente parecer uma certa neutralidade, não existe isso, né? Não existe neutralidade na comunicação. Aula 1, né, de qualquer faculdade aí de educação, de comunicação, não existe neutralidade na comunicação. Pois bem, praticamente toda a mídia que a gente tem hoje, seja o G1, né, o R7, etc., ele se baseia em informações da BBC, do New York Times, do Wall Street Journal, cara, com mídias ocidentais. Se a gente tem uma outra mídia repassando informações, eu particularmente acho que é interessante, desde que não seja somente aquela mídia também, né? Qual que é o ideal? A gente ter o máximo de informações possíveis. Uma mídia pró-OTAN, uma mídia pró-China, uma mídia pró-Oriente Médio, Al Jazeera e tal, porque a gente consegue ver mais ou menos diferentes pontos de vista. Como que isso vai funcionar?
E acredito eu, né, galera? Pô, professor, mas a China pode fazer doutrinação. Sim, assim como, né, os americanos também o fazem, como a BBC também o faz. Toda a mídia é carregada de valores. Temos que ver com mais detalhes como que vai ser essa possível intercâmbio aí de notícias. Lembrando, galera, que até em 2020 os Estados Unidos designou essa mídia chinesa, né, como uma agência estrangeira e como uma propagandista do PCC, do Partido Comunista Chinês. Outro ponto que chamou atenção está ligado às declarações do Lula. O Lula falou, galera, depois desse monte de acordo gerado, depois da Huawei, etc., que ninguém vai proibir uma aproximação entre Brasil e China. E quando ele fala ninguém, galera, é óbvio, né, que ele está se referindo, ele não falou nominalmente, mas é óbvio que ele está se referindo aos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos vem falando, galera, assim, publicamente, o Trump deu uma entrevista recente falando, poxa, os Estados Unidos está perdendo o Brasil. Os senadores convocaram o Biden recentemente para discutir o possível afastamento das relações Brasil e Estados Unidos. Então é fato que os americanos estão percebendo uma certa aproximação do Brasil com os Estados Unidos, com a China, e até vou falar para vocês do embaixador americano que falou, olha, azar do Brasil, boa sorte para eles com o que eles estão fazendo, tá? Dando a entender que o Brasil vai se aproximar da China sem nenhum problema. Mas o Fernando Haddad, que é o ministro da Fazenda, né, o cara responsável pela economia, que também estava na comitiva que foi, ele falou que ele espera sim uma resposta dos Estados Unidos, mas só que essa resposta vem a partir de mais acordo com os americanos. Ele deixou bem claro que o Brasil ele não pode ficar sem fazer comércio de comunicação, etc. Por exemplo, a Huawei. A Huawei é acusada, galera, de espionagem em uma série de países, inclusive Estados Unidos, Canadá, Austrália, Reino Unido e tal. Muito possivelmente, se o Brasil assinar algum tipo de acordo com a Huawei, isso vai comprometer algumas relações com o Brasil, entende? Com os Estados Unidos. E ele falou que esse esquema de comunicação, que esse esquema do Brasil e China, os americanos podem sim suprir essa demanda, desde que seja com mais acordos. O que não pode é achar empresas americanas estão saindo do Brasil. E aí cito para vocês o caso da Ford. Empresas chinesas estão entrando no Brasil. A BYD, por exemplo, a marca chinesa automobilística. Percebe que não faz sentido, segundo o Haddad, tá? Manter essas relações tão próximas com os Estados Unidos somente? Tem que se aproximar com quem quer investir no Brasil? Então é fato. Acho eu, tá, que o governo brasileiro deu duas demonstrações, digamos, de estamos aproximando dos chineses, mas ó, vamos colocar um pouquinho o pé no freio. Vocês ouviram falar de algum tipo de cooperação militar com a China? Não, né? Cooperação militar, talvez o governo brasileiro tenha visto como exagerado pró-China. Outra coisa, o Brasil não ratificou a sua entrada na nova Rota da Seda. Era uma coisa que estava sendo especulada. Pô, galera, ratificar o acordo na nova Rota da Seda é ter a chancela que nós somos parceiros dos chineses. Isso poderia comprometer muito as relações com os Estados Unidos. Então, penso eu, tá? E aí, que eu falei, não é informação, é especulação. Eu acho que desses 20 acordos, só 15 foram assinados, talvez alguns relacionados à nova Rota da Seda e acordos militares não aconteceram pelo Brasil não querer sujeitar completamente aos chineses. Será, pessoal? Deixem nos comentários se vocês concordam com o meu brainstorm, vai, digamos assim. E o embaixador americano, ele se pronunciou sobre isso, né? O Thomas Shannon. Ele falou que o Lula, quando ele foi à viagem à China, ele apenas repetiu o que a China sempre vinha dizendo e que isso é muito ruim para o Brasil e que se o Brasil quer se aproximar dos chineses com a Huawei, com parcerias ali de cooperação estratégica, falando em desdolarização da economia, falando que o NDB, o Banco dos BRICS, vai ser o banco dos países do sul global, dando a entender, galera, uma menor dependência dos Estados Unidos, o Brasil é um país soberano, mas boa sorte com isso. Ou seja, dando a entender que algum tipo de retaliação pode acontecer contra o Brasil. Você, desse lado, ficaria com quem? Brasil? Aliás, com China? Estados Unidos? E aí, galera, a gente se aproxima dos chineses, não se aproxima dos chineses em alguns setores para manter relações com os americanos, se aproxima dos americanos. É fato que aí, né, de novo, a gente pegou nos últimos anos União Europeia, Estados Unidos, boicotando o Brasil uma série de acordos, por exemplo, o acordo do Mercosul União Europeia. O Brasil não respeita as pautas ambientais, o Brasil não respeita povos indígenas, povos, né? Cara, até com o Lula, por exemplo, que tem um discurso mais pró povos indígenas, o desmatamento. É fato que os dados estão ruins, né? Fevereiro foi o pior desmatamento da Amazônia, o Cerrado péssimo também, mas pelo menos o discurso é melhor. Achava-se que poderia ter uma finalização do acordo do Mercosul-União Europeia. Pessoal, nem isso aconteceu, né? A França também começou a colocar empecilho e tal. Então, meio que, aparentemente, né, o Brasil percebeu que não ia sair muitos frutos aqui, né, de Estados Unidos e União Europeia e começou a se aproximar dos chineses. Você considera como certa essa atitude? Deixa aí nos comentários.
E para finalizar, galera, também sem maiores informações, a gente teve um atentado contra o Fumio Kishida, o primeiro-ministro japonês. O atentado, por sorte, galera, acabou não dando certo, né? Ele estava num pronunciamento, aí teve uma bomba, aparentemente uma bomba caseira que foi feita. Acabou sendo detonada a poucos metros, ele saiu correndo, né, do espaço cheio de seguranças e tal, mas enfim, é um atentado que aconteceu contra o primeiro-ministro japonês. Lembrando que o Shinzo Abe não era mais primeiro-ministro, mas foi morto também, tá num atentado no Japão, e isso meio que coloca, né, poxa, o Japão, sempre colocado como um país pacifista, etc, tal, tá aumentando sua velocidade, talvez as tensões políticas estejam maiores ali no país. Beleza, pessoal? Deu pra entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, ó, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.